Eu não lembro quando exatamente comecei a ouvir vozes e ter essas pessoas na minha mente. Foi algo que aconteceu lentamente, eu acho, como se eu estivesse afundando em um abismo sem fundo. Eu costumava achar que era apenas a minha imaginação, mas depois de um tempo, eu percebi que não era o caso. As vozes eram inquietantes, como se fossem vindas de outro mundo. Elas sussurravam coisas sombrias e perturbadoras, e eu tinha que me concentrar muito para ignorá-las. Mas, ao mesmo tempo, elas eram cativantes, como se estivessem me convidando para algo que eu não podia recusar. As minhas múltiplas personalidades eram igualmente preocupantes. Eu sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo, como se outra pessoa estivesse tomando conta de mim. Às vezes, eu me sentia como um estranho no meu próprio corpo. Eu tinha medo de dormir à noite, porque não sabia o que poderia acontecer enquanto eu estava inconsciente ou se eu acordaria. Eu tinha pesadelos frequentes que me deixavam exausto e me faziam duvidar da minha própria sanidade. Às vezes, eu tinha surtos de raiva na escola. Eu não sei o que acontecia exatamente, mas de repente eu estava quebrando tudo ao meu redor. Eu me sentia tão fora de controle, como se outra pessoa estivesse no comando do meu corpo. Houve um tempo em que passei até mesmo a brincar com isso com meus amigos, sabe? Eu continuava a ouvir vozes e a ter crises de personalidades e crises de pânico, mas eu não sabia mais o que fazer. Eu não queria contar a ninguém, porque sabia que eles não entenderiam. Eu me sentia sozinho e isolado. Uma noite, eu acordei com uma sensação estranha. Eu sabia que havia algo errado. Eu podia sentir uma presença, mesmo que não pudesse vê-la. Eu podia ouvir os sussurros, e minha cabeça começou a doer. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. De repente, as luzes se apagaram. Eu tentei acender a lanterna do meu telefone, mas ele não funcionou. Eu estava completamente no escuro, sozinho com as vozes. Eu sentia que algo estava vindo em minha direção. Eu ouvi passos lentos se aproximando, e então senti uma respiração fria no meu pescoço. Eu não podia ver nada, mas sabia que havia algo ali. Eu tentei correr ou gritar, mas algo me segurou. Era um medo tão forte que me prendia no mesmo lugar. Eu tentei gritar, e as vozes se juntaram ao coro de gritos que ecoaram na minha cabeça. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele estado de terror, mas quando finalmente as luzes acenderam, o quarto estava vazio. Eu estava sozinho, mas as vozes ainda ecoavam na minha cabeça. Desde aquele dia, eu nunca mais dormi em paz. Eu sabia que havia algo lá fora, algo que não podia explicar. Eu não sabia se era real ou se fazia parte da minha mente. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo constante, sem saber quando iria acordar, se iria acordar ou se estava dormindo. Eu vivia com medo, sempre alerta para qualquer sinal de perigo. Eu não sabia se o que eu estava vivenciando era real ou apenas fruto da minha imaginação distorcida. Eu tentava encontrar explicações para tudo o que estava acontecendo comigo, mas nada fazia sentido. Eu me sentia perdido em um labirinto sem saída, sem saber como escapar. Às vezes, eu me perguntava se tudo aquilo não era uma punição por algo que eu havia feito no passado. Eu tentava me lembrar do que poderia ter sido, mas as minhas memórias sempre foram vagas e confusas. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com os meus problemas, mas não sabia como. Eu não queria acabar em um hospital psiquiátrico, ou pior, em uma cela de prisão. Eu me sentia preso em um beco sem saída, sem saber qual era o próximo passo a dar. Eu sei, pode parecer loucura para muitas pessoas, mas para mim, era a minha realidade. Eu vivia em um mundo onde as vozes eram tão reais quanto o ar que eu respirava, e as minhas personalidades eram tão presentes quanto a minha própria sombra, e os sonhos tão reais que não parecia estar sonhando. Eu nunca soube o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido apenas uma alucinação, eu poderia ter sonhado tudo aquilo ou talvez tenha sido algo muito mais assustador. Mas, de qualquer forma, eu sabia que algo havia mudado para sempre em mim. Luz. Ei, ei.
Eu já não sei quem realmente sou. Eu sinceramente não sei o que fazer, mas posso garantir que algo estranho está por perto, que sinto que algo está errado e já não sei o que fazer para resolver tudo. Acho que vou ficar maluco, e nada vai se resolver. Talvez a única opção seja mesmo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Essas ações são muito importantes para ajudar o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdo para vocês. Além disso, se quiserem compartilhar o vídeo com seus amigos, seria incrível. Muito obrigado pelo seu tempo e apoio.